Paz e graça, irmãos. Carne e espírito. A questão aí, irmãos, é que muitos colocam apenas que devemos matar a carne para nada serve. E essa visão, às vezes, é um pouco menos detalhada, como também menos explicada como deveria ser, do que realmente deveria ser. Porque a carne em si, nós somos feitos de carne. Somos seres humanos que vivemos também em carne. E a maneira que as pessoas colocam até parece que nós somos 100% espirituais. Só vivemos do espírito. Quando a Bíblia diz viver em espírito, significa o quê? Priorizar o espírito, claro. As minhas ações devem ser com base no espiritual. Pensar nas coisas de cima, como diz lá em Colossenses 3, 1, 2, 3. Pensar nas coisas do céu. Priorizar as coisas do céu. Buscar as coisas do céu. Mas eu também sou carne. A questão é que eu tenho que saber alimentar minha carne, como também eu tenho que saber alimentar o meu espírito. Por incrível que pareça, a minha carne precisa de combustão. E meu espírito também. A questão é o que eu coloco para minha carne e o que eu coloco para o meu espírito. Porque o alimento é o que vai definir o resultado. Por exemplo, se eu alimentar minha carne de drogas, vício, prostituição, adultério, tudo que não presta, aí a carne vai ser o quê? Vai ser um desastre para a minha vida. E as pessoas pregam só essa questão, mas na verdade a carne é tudo. É uma boa alimentação. Se eu souber alimentar minha carne, eu vou ter saúde, por exemplo. Uma boa alimentação, atividade física, algum esporte, alguma coisa, alguma arte marcial com filosofia de vida para mim. Ou seja, isso é alimentação saudável. Por exemplo, a relação com minha esposa, íntima, não é carne. Então quer dizer que eu vou me abster pro resto da vida? Tanto que o próprio Paulo diz, quando se abster para a comunhão, tem que ser em comum acordo, ou seja, mas depois volte ao normal, para que o inimigo vos não apanhe por vossa incontinência. É a Bíblia que vai dizer. Quer dizer, eu ainda sou carne. Tenho minhas obrigações na carne. A questão é o alimento que eu dou para minha carne. Se eu der o alimento errado, o resultado é negativo. Mas se eu der o alimento certo, ou seja, me cuidar, uma boa alimentação, eu não vou ter o quê? Doença, infarto, diabetes. Então é isso que as pessoas não estão entendendo. Não faz nenhuma atividade. Pensa que vive 24 horas no espírito orando. Parece que está até flutuando. Profetizando e falando em línguas 24 horas por dia. Sendo que eu também sou humano, sou carne. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome e comeu. O que é se alimentar? É carne. O que é respirar oxigênio? É carne. O dia que eu parar de respirar esse oxigênio, aí eu vou ser somente o quê? Alma. E estarei no mundo espiritual. Mas enquanto eu estiver aqui, eu serei carne. E do mesmo jeito como muitos se enganam, o alimento também deve ser correto para o espírito. Porque a pessoa pensa, eu vivo só no espírito e pensa que está correto em tudo. Isso está completamente errado. Porque se você der o alimento errado para o espírito, o resultado também é negativo. Por exemplo, heresia, competições dentro das comunidades. Sim, falsos ensinamentos. Quer dizer, tudo que dá combustão para o espírito, mas de forma errada. Qual que é o alimento certo para o espírito? Oração, jejum, leitura da palavra, adoração, louvor. Todo mundo já sabe. Mas existem alguns alimentos para o espírito que dão combustão negativa para o espírito. O resultado vai ser negativo. O resultado vai ser ruim para mim, ainda que seja coisa espiritual. Olha que interessante. Então, a questão, irmãos, carne e espírito, na verdade andam junto, porque eu ainda sou carne. Por isso que Paulo vai dizer, vosso corpo, alma e espírito estejam plenamente conservados para o dia do nosso Senhor. Então entenda isso, carne e espírito andam juntos, na verdade. Não é vou matar a carne, esquece a carne, enterra a carne. Poxa vida, eu não sou anjo. Poxa vida, eu ainda não sou 100%. Eu não estou na estrutura de varão perfeito, como a Bíblia diz que nós seremos. Ainda não. Estamos no processo.
Claro que eu já disse, a prioridade é o espírito. As ações são espirituais. As decisões têm que ser com base no espírito. Mas eu tenho minhas responsabilidades carnais que vão me dar mais saúde, que vão me resultar também o quê? Eu tendo mais saúde, eu vou ter mais até acesso, mais força para combater no mundo espiritual. Porque uma pessoa obesa, uma pessoa sem saúde, uma pessoa com colesterol alto, uma pessoa com diabetes, ela vai se limitar até para o mundo espiritual e não vai conseguir alcançar resultados também espirituais, porque muitas das vezes ela vai ter que se medicar, muitas das vezes ela vai ter que estar no hospital internada, não vai poder estar no culto. Então vamos pensar e entender que a questão da carne não é que a carne em si é o próprio diabo. Claro, a nossa carne, ela vem trazendo o quê? A queda humana, o pecado está nela, a queda de Adão e Eva. Porém, a carne, ela tem que ser alimentada corretamente. Eu tenho que cuidar corretamente para que o resultado, por incrível que pareça, seja positivo para mim. E isso também me dê uma vida mais saudável, mais exposta. E, não diferente, o espírito também eu tenho que saber alimentar. Não é só enfiar heresia, não é enfiar ensinamento falso que eu vou ser um homem espiritual, não. Aí eu vou ser pior do que o diabo. Amém? Que Deus possa te esclarecer mais. Eu só queria passar isso para os irmãos, tá? Para a gente analisar um pouco mais sobre essa questão e saber levar uma vida equilibrada. Porque somos pessoas também que estamos na carne, priorizando o espírito e tendo um resultado divino e espiritual e eterno, que é o que nós queremos. Amém? Que Deus te esclareça mais e fale mais em teu coração. Paz e graça.